Éfeso, ele está dizendo para Éfeso, eu vejo tudo e conheço simplesmente tudo. Ele está dizendo para a igreja de Éfeso, olha Éfeso, eu sei tudo, eu vejo tudo, eu conheço tudo. Para Esmirna, ele já vai falar outra coisa. Ó, é, ela estava passando pelo sofrimento, né? Uma perseguição, morte, enfrentamento, martírio. E Jesus ele vai agora se apresentar como aquele que esteve morto, mas que agora vive. Olha que interessante, glória a Deus. Ele vai se apresentar como o que foi morto, mas que agora está vivo, né? Ele se apresenta agora para Esmirna como Jesus que venceu a morte. Então, qual é o remédio para alguém que está à beira da morte? Qual é o remédio para alguém que está passando uma situação difícil, que o seu futuro pode ser a morte? É saber que Jesus venceu a morte. Então, ele está trazendo para Esmirna e para a igreja de hoje, que tem características de Esmirna, está dizendo assim, olha, não tenham medo da morte, porque eu venci a morte. Então Jesus está chegando ali, né? E está chegando falando para Esmirna que ele é aquele que venceu a morte. A morte não tem mais poder sobre a sua vida. Ela foi vencida na cruz do Calvário. Jesus agora tem a chave da vitória. Tudo está no controle dele. Em Pérgamo, a gente vai ver que eles estavam se misturando com o mundo. Como assim se misturando com o mundo? Então, eles estavam perdendo a sensibilidade, o senso da verdade. Estava vendo ali uma mistura agora que tanto faz. Ou eu faço assim, eu faço assim. Não, mas o mundo também, mas é só isso aqui é coisa simples, eu posso fazer, não vai afetar nada, não tem problema, é só uma coisinha simples. E Pérgamo estava começando a perder esse senso da verdade. E Jesus vai se apresentar agora de outra forma. Ele já não se apresenta como foi para Esmirna e para Éfeso. Ele vai se apresentar agora com espada afiada de dois gumes. Aí você percebeu que agora o Senhor agora está se apresentando de uma forma diferente? Ele agora vem com uma espada afiada de dois gumes que exerce juízo. E vai separar ali a verdade do engano. Só olha, ele está com a espada separando o engano da verdade. Não dá para misturar as coisas, né? Então Pérgamo está em um conflito ali entre o que é certo e o que não é. Capítulo 2, versículo 14 diz assim, ó: tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Deus, de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Ou seja, eles estavam num nível. Deus está falando para ele através de João, dizendo: olha, João, diz para ele: olha, assim, vocês estão demais. Vocês estão trocando a verdade pela mentira. E está vivendo como se fosse tudo simples. Isso aplica-se a nós hoje nos dias atuais. Nós vemos muito casos do cristianismo em que alguns cantos, às vezes, a gente parece que está vendo como se não houvesse mais um padrão, né? Não houvesse mais uma forma de honrar a Deus. A gente faz o que quer e pronto. E a vida com Cristo não é assim. Em Tiatira, a gente vai ver que eles estavam tolerando impurezas, né? E estavam caindo no meio de uma imoralidade. E João está dizendo aqui, ó, o Senhor fala com eles e João está repassando para a gente aqui, olha, que a Tira está vivendo com imoralidade. Aí Jesus já vai se apresentar como aquele que tem os olhos como chamas de fogo. Ele aqui já se apresentou não como uma espada de dois gumes, mas como aquele que tem os olhos como chama de fogo. E onde o fogo chega, ele queima tudo, né? Nós vemos que para você polir uma peça de ouro, para fazer seja qual for a peça, você precisa do fogo, né? Vai fazer um jarro de vidro, você precisa do fogo. Então o fogo ele vai separar aquilo do que presta e do que não presta. Aquilo que não for puro, ele vai queimar. E Jesus está dizendo, olha, eu vou me apresentar com ele para Tiatira aqui como aquele que tem os olhos como chama de fogo. Ele vê tudo, ele não deixa passar nada. Então, não pense em você que hoje eu fiz isso aqui, mas o Senhor me perdoou, ou talvez ele nem viu. É tanta coisa, tem tanta gente para o Senhor olhar, ele viu.
Ele viu, porque os olhos dele são como chamas de fogo, viu? Ele não deixa passar o erro, mas também vê quando você clama, mas também vê quando você pede socorro, mas também vê quando você busca fazer alguma coisa agradável aos olhos dele, tá bom? E diz mais ainda, ele vem como chama de fogo, né? Seus olhos, que tudo conhece, que tudo sonda, e os pés dele são semelhantes ao bronze polido, que é poderoso para vencer os inimigos. Então, ele está se apresentando agora, só olha, Tiatira, com vocês aqui é outra coisa. Nós vamos passar então para analisar o quem? Sardes, vamos para a igreja de Sardes. E a gente vai aprender também com essa igreja que o Senhor tem mais uma liçãozinha para dar para a gente. Quem era Sardes? Ela tinha a fama de ser uma igreja viva, mas estava morta. Como assim, irmão Márcio? Ela tinha fama, era conhecida por ser aquela igreja fervorosa. As pessoas ouviam falar disso dela. As pessoas a conheciam como uma igreja fervorosa, como um crente fervoroso. Só que, na verdade, ela estava morta. Tinha só a fama. E uma fama acaba, né? E o Senhor está dizendo, olha, eu sei que vocês têm uma fama de que estão vivos, mas vocês estão mortos. E Jesus agora vai se apresentar ali como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, ou seja, que tem a plenitude do Espírito Santo. E era o único, e é o único que pode dar uma vida à igreja, principalmente a igreja morta. O único que pode trazer a solução, o remédio para a igreja que está morta, é o dono da vida, que é Jesus. Sabe? E nós observamos isso e precisamos ter sabedoria para vermos essas coisas. Nós precisamos, o cristão, ele precisa ter discernimento, porque nem sempre, a Bíblia diz assim, nem sempre aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Às vezes a aparência, Jesus certa vez chega para os fariseus e diz, olha que eles são como sepulcros caiados, que por fora são lindos, bem feitos, mas por dentro é podridão. Então, meu amado irmão, não se confunda com pessoas quando vem só com um papo bonito, se no linguajar dela não for diferente, porque o cristão ele é conhecido, até para eu falar, se não for diferente, você já vai saber. Se você vê um cristão que anda soltando palavras torpes, como a Bíblia fala, ele precisa ter um banho espiritual aí, ele precisa ter uma reconciliação com o Senhor. Porque o que procede da nossa boca está vindo do coração. E cristão cheio da palavra não vai estar andando por aí falando coisa que não deve, né? Seja sábio. E ele está dizendo para Sardes aqui, olha que vocês têm a fama, mas na verdade vocês só têm aparência de vida, mas vocês estão mortos. E é triste porque assim, a igreja do Senhor, ela foi dada, Jesus certa vez disse que, olha, vós sois o sal da terra. Você já se alimentou, vai comer no hospital aquela comida sem sal, porque na verdade não se pode colocar devido, levando em consideração o quadro clínico dos pacientes. Não se pode, no hospital você não vê comida com sal. E você vê que não é tão saboroso, né? Por mais bem preparado que seja, falta o sal para dar aquele sabor. Assim é o cristão na terra. Você não somente tem que ser um cristão, você precisa ser diferente, você precisa ser o tempero, ser o sal da terra, né? E nós vamos para Filadélfia. Filadélfia, ela já muda um pouco, porque ela era um pouco sem fé. Só que esse detalhe, era de pouca fé, porém fiel. E Jesus ali vê oportunidades, né? À sua frente, ele diz assim, que ele tem a chave de Davi, aquela que abre e que ninguém fecha. E se ele fechar, ninguém abre. Então ele está dizendo, olha, Filadélfia, eu sei que vocês estão com pouca força. E quem é que não passa por isso? Chega os dias de luta e você tem enfrentado momentos difíceis, né?